Literato de hoje, todas as ideologias serão respeitadas, pois esse é um espaço sem fronteiras. Então vem com a gente que o Literato tá só começando. Editor de um portal conhecido pela pluralidade, Washington Rocha fala sobre a importância da independência nas linhas editoriais dos veículos de comunicação e sobre diversidade de ideias na entrevista com o autor. Os colaboradores são absolutamente independentes, escrevem o que quiserem, como quiserem, nós, outros editores, não damos pitaco em nada. No Eu Sou, a gente vai conhecer o Júnior Mizaki, autor de livros infantis que cria aquarelas e histórias para contar para as crianças e leva toda essa criatividade para palcos de todo o Brasil. Meu projeto literário, que já rodou mais de 20 apresentações, não só na Paraíba, mas Rio Grande do Norte, já foi bater até no Rio Grande do Sul, e que a gente abre uma mala e começa a contar essas histórias autorais. A artista Mariana Apetite nos traz seus versos cheios de lirismo no Café com Poesia. E quando perfuro-me o corpo ou me põe de joelhos, e quando desago em oceanos, a palavra ainda assim fica. E você quer dicas de leitura? A gente ainda tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo que a nossa viagem literária tá só começando. O Literato está no ar. Para Washington Rocha, a liberdade de expressão é um direito fundamental, tanto que ele criou um portal na internet onde o contraditório é a ordem natural das coisas. Com opiniões e visões de mundo vindas de diversas linhas filosóficas, o Portal Sem Fronteiras reflete essa visão de mundo do seu criador: democracia, diversidade e inclusão. Olá, minha gente, estamos começando mais um quadro Entrevista com o Autor. Hoje temos a honra de receber aqui na Livraria União o Washington Rocha, não é isso? Exatamente. Meu nome é Washington Alves da Rocha, mas mais comumente conhecido como Washington Rocha. É isso, vamos conversar um pouquinho sobre o Portal Sem Fronteiras. Portal Sem Fronteiras. A publicação. Pode perguntar que eu vou respondendo. Você é editor do portal, né? Como é que surgiu a iniciativa de começar com o portal? Olha, eu já tive outros portais informativos, opinativos, inclusive também jornais impressos, jornaizinhos, né? Tipo a imprensa alternativa. E juntamente com o Antônio Caldas nós convidamos uma série de escritores, intelectuais, pessoas da militância política, né? Então surgiu o Portal Sem Fronteiras, né? Esse, eu aviso até sempre que esse Portal Sem Fronteiras, esse C é numeral, 100, e para acessar se escreve no portal, Portal Sem Fronteiras. A imprensa escrita quase que acabou na Paraíba e no Brasil. Na Paraíba, eu acho que o que resta é esse jornal que eu gosto muito, aconselho, gosto demais, e não gosto, eu gosto de muito tempo. Né? Eu gosto de comprar livros na banca. Eu parei mais de comprar porque desapareceram as bancas. Sim. As bancas de jornais estão desaparecendo. Mas nós conseguimos um relativo sucesso. Tanto que já recentemente, acho que faz um mês mais ou menos, editamos um livro, que é este aqui, só com escritos de colaboradores do Portal Sem Fronteiras. Os colaboradores são absolutamente independentes, escrevem o que quiserem, como quiserem, nós, outros editores, não damos pitaco em nada. Você que viveu num momento de muita repressão, qual a importância da gente ter hoje veículos independentes? É muito importante esses pequenos jornais, que se somando têm uma grande força, mas eu gosto também da grande mídia brasileira. Tem pessoas da esquerda que criticam intensamente, falam muito mal, mas eu gosto. Gosto por quê? Não é porque tal ou qual jornal seja bom, mas é porque eles são diversos, são muitos. Então concorrem entre si e é bom é bom.
E o nosso Portal Sem Fronteiras, o princípio é a liberdade e o lema é democracia, diversidade e inclusão. É esse o caminho. No livro, por exemplo, você vai encontrar ideias bastante conflitantes. Eu vou dizer uma. Tem um livro de 2 marxistas que confrontam. Todos 2 professores universitários. Um professor universitário, grande escritor, que teve um livro de repercussão na Europa muito grande, que é Rubens Pinto Lira. Numa linha de vista marxista totalmente heterodoxa. Sim. Um marxismo revisionista, citando os revisionistas da Segunda Internacional, o autoritarismo leninista, essas coisas. E tem outro artigo do outro marxista declarado, também professor universitário, Belarmino Mariano, que é na linha ortodoxa. Aí confrontam. E tem, em relação a mim mesmo, é a questão da guerra de Gaza, a guerra de Israel, que é tema no momento. Tem a opinião violentamente contra Israel, de José Renato Shoa, e tem a minha posição. Eu sou contra o governo de Israel, repudio totalmente, acho o governo que comete crimes de guerra, mas defendo o Estado de Israel, defendo a nação Israel. Deixa um recado pro mundo, para quem está assistindo a gente. Recado sobre Jesus Cristo. O livro que eu estou escrevendo, que vai ser lançado, eu já alerto, chama-se O Logos Divino e a Racionalidade do Mundo. Né? Porque nesse livro, o recado é o seguinte: quem for cristão, permaneça cristão, mesmo que exista um volume muito grande atualmente do discurso racionalista contra a religião cristã. Não se sustenta, porque, na minha interpretação, Jesus Cristo, comprovadamente, a meu juízo, pela minha fé, é a encarnação do Logos. O Logos é a razão, mas é traduzido é também a palavra, né? Logos, em latim, é verbo, verbo é palavra. E na Bíblia está, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é a razão filosófica transformada em pessoa humana, né? Humanizada em uma pessoa. Então, não tem como contar o livro todo, mas o recado é esse. Jesus Cristo é razão. A racionalidade confirma Jesus Cristo, não o nega. Esse é o recado. E até uma próxima. Muito obrigado. Deus te abençoe. A todos nós. Nesse concerto internacional contra Netanyahu, deve-se destacar a fala do líder democrata no Senado dos Estados Unidos, que declarou o primeiro-ministro israelense como um obstáculo à paz e pediu sua renúncia e novas eleições em Israel. O senador Chuck Schumer é judeu e defensor intransigente de Israel. Isto indica o quanto a comunidade judaica internacional já entendeu que Netanyahu é um mal para Israel. Seria importante que os palestinos e os países árabes entendessem que o Hamas é um mal para a Palestina. Paz para Israel com seu Estado preservado. Paz para a Palestina com seu Estado edificado. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas na volta o Eu Sou traz Júnior Mizaki, que tem uma obra marcada pela delicadeza e pela versatilidade. E ele leva tudo isso para os palcos de todo o Brasil. É já já! Escritor e ilustrador Júnior Mizaki se encontrou na literatura infantil, onde tem espaço e criatividade para usar o próprio talento. Ele fala sobre sua arte no Eu Sou. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Júnior Mizaki, sou ilustrador e escritor paraibano, né, do gênero infantil e juvenil. E eu tô aqui para falar um pouco da minha história para vocês.
A literatura da minha vida surgiu no período da pandemia, em 2020, quando eu lancei um livro chamado Clarice e Andorinha, e que falava sobre diversidade familiar. Era um desejo que eu tinha há muito tempo de fazer algo voltado para a criança, em termos de publicação literária. Por mais que eu sempre gostei de escrever peças para a escola como professor, não é? Escrevi histórias para mim sem publicar, sem mostrar nada a ninguém. Eu me senti encorajado naquela clausura, né? da pandemia para poder lançar alguma coisa que pudesse circular. Então, com os projetos de incentivo à cultura que surgiram naquela época, acabei vencendo um edital e a gente fez a publicação dessa obra que começou a circular nas aulas online, né, nos encontros online, não só na minha escola, mas também em outras escolas, feiras literárias, já que a quarentena não permitia que a gente circulasse muito. E foi assim que a história foi se espalhando e eu vi que tinha algum sentido produzir aquilo ali, não é? E hoje já são 7 filhos que eu venho produzindo, né? Tá aqui todos, tá faltando um, que deve estar por aqui, né? Que é o Clarice e Andorinha mesmo. E um em espanhol, que foi o que eu lancei recentemente, que é o El Gato Juan. E tem sido um prazer enorme poder ser um contribuinte, né, para fomentar a cultura, a literatura paraibana, infantil e juvenil. Chega pra cá que eu vou lhe contar a história de um gato que você vai se amarrar. Sabe, eu poderia ficar aqui até amanhã contando as aventuras do gato Juan. Meu trabalho ele é independente, embora tenha um dos trabalhos que ele circula através de uma editora, que também foi através de um concurso luso brasileiro. Mas assim, meu trabalho, 90% ele é independente, eu quem escrevo, quem ilustro, quem faço a diagramação, quem corro atrás de projetos com gráficas para poder fazer a circulação, o marketing, a distribuição. E às vezes até me arrisco também em cantar, como na maioria das minhas obras. Eu crio um tema musical para elas, já que são obras para criança, né? Então é uma maneira até da criança também se aproximar mais da obra, se apropriar da história, da narrativa. E com isso surgiu também a Mala Literária, meu projeto literário que já rodou mais de 20 apresentações, não só na Paraíba, mas Rio Grande do Norte, já foi bater até no Rio Grande do Sul, e que a gente abre uma mala e começa a contar essas histórias autorais, né? Então vem o Mágico do Seridó, a Tapioca da Vovó, a Raposa Depois daquele Adeus, o Gato Juan, Miguel e o Celular. Todos livros que têm uma temática bem atual, uma temática que é bastante discutida, tanto de maneira educativa como também de maneira artística literária nas feiras literárias, né? Que fala sobre a questão de costumes da cultura nordestina, de lembranças, memórias afetivas familiares, de cuidados com o uso de aparelhos eletrônicos, de internet, de celular, de amor aos animais. Então a gente faz um pouco de tudo, junta dança, junta música, junta literatura, junta teatro, né? E a gente tem dado certo com esse projeto da Mala da Leitura, que já rodou aí, né, muitas cidades. Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel, que escorre da boca, feito um doce, pedaço do céu. Meu processo de escrita, como eu falei, são baseados em cenas do cotidiano, cultura nordestina, cuidados com crianças, animais. Mas as ilustrações eu trago do meu universo dos anos 80, 90, onde eu tive uma infância que eu era apaixonado pelos desenhos que passavam na TV, não é? Então a gente pega muita influência dos animes, dos mangás, dos cartoons. A gente tem Maurício de Souza também, né, que é um grande desenhista aqui brasileiro, que também me inspirou na infância e até hoje também me inspira. Então todo esse meu universo de vida, né, da minha mala interna, é onde eu tiro essas inspirações para poder criar os meus personagens, sejam de forma digital, seja de forma pintada com acrílico sobre tela, né, como esse trabalho aqui,
que foi todo pintado em telas para poder fazer as ilustrações. Também utilizo aquarela. Esse meu novo trabalho, que vai ser lançado em setembro, será todo ilustrado em aquarela. E eu gosto de experimentar várias técnicas de ilustração, porque eu entro mesmo nesse universo. E claro que sempre escutando uma boa música para poder fazer essas ilustrações e me dar energia para que eu possa transferir um pouco do sentimento das letras em forma de escrita, em forma de ilustração melhor, né, dentro dos meus livros. Minhas obras atualmente estão disponíveis aqui na cidade de Patos, no Pato Shopping, e também numa livraria chamada Papelaria Patoense. Em Caicó, na Livraria Cultura, né, Revistaria Cultura, e também pela internet pelo site da gibizada.com.br, que é um site que ele é especializado em vender obras de artistas, na maioria deles, na maioria paraibanos, não só na área de livros, mas também na parte de quadrinhos, que a gente distribui para todo o Brasil essas nossas obras, né? E fora também algumas outras plataformas pelas nossas livrarias. Na Amazon você encontra, na americanas.com, Estante Virtual. A gente sempre tem um material também rodando por lá. E também são obras que elas vêm com QR Code, que vem com material, tanto musical como também de audiobook, porque muita gente não tem ainda acesso à leitura, até mesmo adultos, né? Meus livros já foram trabalhados até em educação de jovens e adultos. E é isso que é interessante, porque mesmo aquelas pessoas que têm limitações de audição ou então alguma deficiência ou limitação cognitiva que não pode acompanhar as letras ou está em fase de letramento, elas poderão ouvir o audiobook e acompanhar, não é, as ilustrações do nosso livro, do nosso material. E agora em setembro, como eu falei para vocês, mas como eu não consigo segurar a boca, eu vou estar lançando o meu novo projeto, que é um projeto natalino, né? E que a gente tem previsão de lançar no dia 26 de setembro, que é o meu novo livro, que vai se chamar O Natal do Moleque do Beiral. O Natal do Moleque do Beiral, que eu não posso falar muito sobre essa obra, mas vocês podem acompanhar nas minhas redes sociais. E vai ser um prazer também poder compartilhar com vocês também um pouco dessas histórias. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer as minhas obras físicas, ou então até mesmo digitais, ou em audiobook, e conhecer um pouco do universo do Júnior Misaki através dessa mala da leitura, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima e eu vejo vocês por aí. Ela acorda bem cedinho e peneira a massa devagarinho. Para ajudar a ralar a mandioca, ela me chama lá da porta. Esquenta a frigideira e depois de virar a massa, põe a gostosura na mesa e minha tapioca fica enorme de tanto que ela recheia. Todos os dias, ela me prepara uma grande surpresa. Tem tapioca com coco, queijo e também manteiga. Às vezes ela passa até goiabada. Que delícia! Eu contando assim, parece até uma brincadeira. Meus amigos, vez ou outra, dão até risada, mas o que me importa é estar de barriga cheia. Então, gente, essa daqui é a tapioca da vovó, né? Uma delícia de literatura, uma delícia de afetos. Olha a tapioca da minha vovó, ela põe na mesa, não fica nenhuma só. Vamos aprender, vamos logo aí. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja aí o que é que tá na estante da Livraria União. O dramaturgo, ator e diretor de teatro Paulo Vieira de Mello conta a história de Antônio, um mendigo que se apaixona por uma prostituta em O Rasga-Rua, romance que escreveu há 30 anos, mas que resolveu lançar só agora pela editora União. Seu protagonista é inspirado em um personagem real que habitava as ruas de João Pessoa, o Antônio Rasga-Rua, figura famosa do centro da cidade, de personalidade ímpar e que chamava a atenção por onde passava. O Rasga-Rua pode ser encontrado nas estantes da Livraria A União. E na volta, a Mariana Petit traz pra gente um pouco de lirismo no Café com Poesia. Mariana Petit começou sua caminhada no teatro muito cedo, o que lhe deu uma visão delicada do mundo, que ela traz para o Café com Poesia. E quando a palavra amarga na boca, e quando perfura-me o corpo ou me põe de joelhos, e quando desago em oceanos, a palavra ainda assim
fica. Quero ser palavra também, capaz de existir, que por meio dela, fruto proibido que dá vida, ainda sinto os primeiros sabores. Ilumina as constelações dos olhos dos que são. Sem ela não há saída, apenas cotidianos duros, o céu, o chão, natureza concreta. E quando a palavra eriça a pele, e quando com ela risos fogem pelos cantos da boca, e quando os cantos rasgam o peito, a palavra se transforma, mestre exímia nos malabarismos do ser. E quando me faltam palavras é que ainda não estou pronta para o encontro. A palavra pulsante descansa dentro de mim e quando eu me for, a palavra ainda assim fica. O Cani Silva, Vértice em Caos. Eu comecei no teatro, tinha 13 anos, como a maioria das pessoas, igreja, escola. Começou com uma história que eu estava lendo uma peça na biblioteca, nas horas vagas, O Macaco Malandro. Eu fui lá e persuadi a minha professora, disse, professora, vamos fazer uma peça de teatro na prova? Estou cansada de prova escrita. Ela, tá certo, professora Cícera, um beijo, não sei onde ela está hoje. E aí a gente foi, montou a peça, fez roupa de TNT, fez a peça, juntou, foi um sucesso. Tava na sala, fui pro colégio, aí eu comecei. E aí depois eu fiz teatro na igreja, né? Na igreja, eu sou de Mangabeira, na paróquia lá. E fui nos grupos da cidade. Passei pelo Tenda, que foi minha grande escola, Geraldo Jorge, meu mestre, que faleceu. Né? Ele me deu a oportunidade de fazer meu primeiro musical. Né? Eu protagonizei o musical A Dona Baratinha. Então, eu tinha 1 ano de escola. Ele, não, você tá pronta. E aí me botou no palco, agradeço demais. Onde ele estiver, ele sabe da minha gratidão, Geraldo Jorge. E depois passei pelo grupo Arretado, passei muito tempo na Cara Dupla, de Letícia Rodrigues, né? Fiz muitos espetáculos infantis, ateliê musical também, eu sou uma atriz que canta. Eu não digo que eu sou cantora, né? Eu digo que eu sou uma atriz que canta, toca e dança. O teatro me levou a essas 3, né? Especificidades, né? De cantar um pouco, de tocar um pouco, de dançar um pouco. Então, é uma atriz que faz tudo. Hoje, atualmente, eu dei uma parada no teatro por questões acadêmicas. Eu estou no mestrado e aí eu estou fazendo mais publicidade e cinema. Recentemente fiz 2 filmes, ano passado. Esse ano eu fiz 1. Principalmente para as meninas e mulheres que ainda tem medo de ser quem elas são. A vida é muito curta. Se a gente não for o que a gente a gente tem que fazer essa vida valer a pena, porque ela passa rápido demais. E a gente volta com mais dicas de leitura pra você. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka, o que é que você nos traz de novo hoje? Oi, João! Oi, pessoal! Tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. Então, ó, já vamos parar de enrolar e conferir as sugestões de leitura de hoje. Deixa eu chamar então a Nádia Bezerra, que é escritora e roteirista, e está trazendo uma indicação que vai encher os olhos dos amantes de poesia. Olha só. Olá, eu sou Nádia Bezerra, escritora, roteirista e produtora para conteúdo na internet. Hoje eu quero falar do livro Poemas para Todos os Tempos, de Wilman César. E por que eu digo a você que essa leitura você não pode deixar de fazer? Porque nesse livro, Wilman traz poemas não só sobre todos os tempos, para todos os tempos, mas sobre momentos, sobre fases da vida que qualquer um de nós pode ter passado ou vai passar. É um livro que traz delicadeza, traz erotismo, traz reflexões, traz revolta, traz muita verdade, traz delicadeza, traz afeto, traz principalmente uma consciência da existência, da vida, de vários momentos. Leia Poemas para Todos os Tempos, de Wilman César. Leia, não perca tempo. Eu amei a dica e, é claro, agora é a minha vez. E o que eu quero saber de você hoje é, você já parou para pensar alguma vez no que de fato é uma emoção? Tipo, de onde ela vem? A gente sente, reage
entende, se enrola todo, mas será que realmente entende? Bom, se você tem dessas piras, assim como eu, como muita gente por aí, eu quero te apresentar um livrinho nada básico, tá? De um filósofo que não passava pano nem para ele mesmo, Jean-Paul Sartre. Enquanto você passa pelas páginas de Esboço para uma Teoria das Emoções, você logo vai perceber que esse livro aqui é tipo aquele café forte que te acorda para a vida numa segunda-feira de manhã. Direto e perturbador. Aqui Sartre começa jogando na nossa cara que emoção não é só um turbilhão involuntário que vem do nada. Segundo ele, sentir é uma escolha. Isso mesmo que você ouviu, a emoção seria tipo assim, uma resposta criativa, quase uma estratégia que o nosso corpo encontra para lidar com o mundo quando ele não está cooperando muito, sabe? Ou seja, sempre. E olha que eu nem cheguei na parte mais doida. Para Sartre, a gente cria a emoção. Ela não cai do céu nem brota no coração. É uma forma de transformar a realidade quando a gente não consegue mudá-la com a razão ou com alguma ação. É quase como falar que o choro não é sinal de fraqueza. É um tipo de protesto criativo, uma revolta silenciosa ou uma escolha existencial. E eu não vou mentir para vocês, apesar da finura, esse livro aqui não vai ser uma leitura fácil. Mas também, quem disse que se entender seria, né? Essa aqui é uma indicação para quem ama pensar muito, sentir muito e se perder um pouquinho aí pelo caminho. Esboço para uma Teoria das Emoções é um livro para quem curte filosofar sobre a vida de um jeito mais visceral, mais humano e menos automático. E olha, depois dele você nunca mais vai sentir da mesma forma e, é claro, essa é uma escolha sua, afinal é como Sartre mesmo disse, abre aspas, o homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo que faz. E com o adendo desta saiaca aqui, pelos livros que lê também. É isso, João, eu vou ficando por aqui e a gente, é claro, se encontra no próximo Literato. Tchau! Essa significação é por natureza de ordem funcional. Somos levados, pois, a falar de uma finalidade da emoção. Essa finalidade nós a captamos de uma maneira muito concreta pelo exame objetivo da conduta emocional. Não se trata, da maneira alguma, de uma teoria mais ou menos obscura da emoção-instinto que se fundaria sobre princípios a priori ou postulados. A simples consideração dos fatos nos conduz a uma intuição empírica da significação finalista da emoção. O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Até a próxima!